ITR, o Imposto Territorial Rural. Afinal de contas, o que é este imposto? Quem cobra? Quem deve pagar? Qual é o evento que gera a cobrança desse imposto? Aqui é o MobBR, eu sou Thiago Giordani, corretor de imóveis, e fazemos aqui aulas gratuitas para corretores de imóveis iniciantes, pessoas que estão estudando aí o curso de técnico de transações imobiliárias. Mas, se porventura você está querendo informações sobre este imposto específico que incide sobre o imóvel rural ou propriedade usada para atividade rural, essa aula aqui vai te ajudar muito e eu te convido a assistir até o final. Temos aqui uma série de aulas que já foram postadas no nosso YouTube e vem abordando justamente esse tema, né. Já viemos aqui aulas sobre o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano, vimos sobre o ITBI, o ITCMD, que é o Imposto sobre Herança e Doação, outros custos também ocultos na compra de um imóvel, bem como também o imposto de ganho de capital, que é quando você obtém um lucro na venda do imóvel. E seguindo aqui essas aulas, além do ITR, nós vamos estudar nas aulas a seguir sobre o laudêmio e o foro, bem como custos de cartório e transferência e o que é uma hold imobiliária. É uma série de aulas, ao todo aí eu pretendo postar umas 50, a gente está avançando no curso, e você está convidado a participar nos comentários, bem como também tirar dúvidas e interagir com a comunidade aí dos outros colegas, dos outros alunos, tá certo? Então vamos aqui direto para a aula, ela vai ser abordada aqui em alguns tópicos, e aí o primeiro é o seguinte: o que é o ITR? O ITR é um imposto federal cobrado sobre imóveis rurais. Ele funciona como o IPTU do campo, incidindo sobre propriedades localizadas em área rural ou utilizadas para atividade rural. É um tributo anual e sua declaração é feita à Receita Federal. Então, aqui temos uma modalidade de imposto, é um imposto que é cobrado pelo governo federal, diferente, por exemplo, do IPTU, que é um imposto pago ao município, tá certo? Então, vamos ver aqui um pouco mais do ITR, né, as suas particularidades. O ITR é devido por proprietário do imóvel rural, possuidor do imóvel, titular do domínio útil, usufrutuário. Então, mesmo num caso de posse, apenas você tendo a posse do imóvel rural, você pode acabar tendo a obrigação tributária. Então, quem deve pagar? Quem é o proprietário do imóvel que deve estar respondendo. Lembrando, como já vimos nas aulas anteriores, as obrigações do imóvel sempre vão incidir sobre o imóvel. Então, qualquer penalidade, qualquer tributo incide sobre o imóvel e é cobrado do proprietário atual, tá? Então, mesmo que tenha ali uma continha antiga, antes de você adquirir, antes de ser feita a venda do imóvel, mesmo que ficou para trás ali, o proprietário atual que banca, que paga, é dele que é cobrado o imposto ou qualquer ônus referente a um tipo de imóvel, sendo ele urbano ou não, sendo rural, sendo um imóvel habitado ou não, tá certo? Como que é calculado esse imposto? É feita a seguinte conta: VTN vezes a alíquota conforme grau de utilização. A gente vai ver já já com mais detalhe o que é VTN. O cálculo ele vai considerar principalmente o valor da terra nua, a área tributável, o grau de utilização, o tamanho do imóvel e o percentual efetivamente explorado. Quanto menor a produtividade, maior tende a ser a alíquota. E aí qual que é a jogada aí? Por exemplo, às vezes você está pensando assim: "Ah, eu tenho uma pequena fazenda", ou o caso ali é uma pequena chácara, mas há grandes propriedades rurais com muita terra. Então, quando eles cobram uma alíquota menor de uma terra mais produtiva, o que que eles estão incentivando? Que aquela terra não fique improdutiva. E aí que é observado isso aí, o VTN, que é um item muito importante, versus essa alíquota, né. Vamos ver aqui com mais detalhe o que é o VTN. VTN significa valor da terra nua. É o valor do imóvel rural sem considerar construções, cercas, currais, benfeitorias, plantações permanentes, ou seja, considera apenas a terra em si. Então, quanto maior o nível de terra nua no imóvel, na propriedade rural, maior vai ser o fator que vai multiplicar pela alíquota cobrada ali
naquela região ou sobre o imóvel. O que que vai reduzir o ITR, né, o Imposto Territorial Rural? Algumas áreas podem ser excluídas da base de cálculo. Por exemplo, APP, que é a área de preservação permanente, reserva legal, área alagada ou alagadiça, servidão ambiental, área imprestável para exploração, como por exemplo, um exemplo, a área que teve lixão ou algo do tipo, né? Essas exclusões elas podem reduzir o imposto quando corretamente declaradas. Então, o que que ocorre? Quando for fazer a documentação do imóvel, se ela tem, por exemplo, ali uma fazenda, tem 10 hectares, aí 5 hectares são APP, aí tem que declarar, por quê? Aquela área ali não vai estar tributando, não vai considerar dentro do VPN, né. E aí esse ponto é importante, porque é aquilo vezes a alíquota. E, retirar essas áreas do cálculo, são fundamentais, por quê? Não só com plantação você vai retirar a área do cálculo, porque o VPN é o valor da terra nua, né. A gente tem aqui, ó, VTN, é o valor da terra nua. Então, por exemplo, isso aqui considera o seguinte: a área tem plantação, então aquela área com a plantação não é considerada para tributação. Porém, há outras questões também que não são consideradas para tributação, como a área de preservação, a área alagadiça, servidão ambiental. Então, a documentação do imóvel rural tem que estabelecer muito bem quais são esses pontos, essas áreas, as utilizadas, as não, porque é sobre o valor da terra nua, aquela área não utilizada, teoricamente, com subutilização ou inutilização, que vai ser cobrada aí vezes a alíquota. Cuidados importantes quando for mexer com o ITR e com imóvel rural também, tá? Antes de comprar um imóvel rural, você deve verificar o seguinte: se tem o DITR dos últimos anos. O que que é o DITR? Vamos dar uma pesquisada ligeira aqui para lembrar. É a declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. É uma obrigação anual exigida pela Receita Federal. Então, quem tem um imóvel rural, ele tem que ter essas declarações anuais. Então, ao fazer a negociação, ao receber um imóvel para venda, ao vender um imóvel, ao comprar um imóvel, você deve pedir ao proprietário, caso ele tenha, as declarações dos últimos anos. Tem que verificar também se existe multas, se a área real do imóvel bate com a documentação, se a área de preservação está lá dentro da documentação, como eu demonstrei aqui no tópico anterior, ela pode ser removida do cálculo. E saber e consultar qual é o VTN utilizado na região, porque há várias regiões, os fatores mudam conforme a região. Dentro desse universo do trabalho do corretor, do universo do imobiliário, há legislações que incidem sobre as localidades para poder preservar, proteger ou, legislar, organizar aquela realidade local ali, tá. Então, sempre lembrar que os passivos antigos podem acompanhar o imóvel, venho falando isso em muitas aulas. Não fez o DITR, tem multas no imóvel, esses passivos, você foi lá, assinou o contrato de compra, você intermediou a compra ou você fez a compra, na hora que você for dar andamento nos documentos do imóvel, alguma coisa pode travar. E se travar, quem é o proprietário atual que vai responder. Você pode até tentar buscar o proprietário anterior, tentar resolver numa boa, mas perante a lei, você é o responsável ali, o proprietário atual, então tem que ter muito cuidado. E por fim, qual a aplicação prática disso, né? Além de manter a atenção, ter cuidado quando for fazer algum tipo de transação, com o imóvel rural, seja ele, um hectare, uma gleba, uma chácara, um imóvel com medidas e classificação rural ou utilização rural ou em área rural, ficar atento, tá, porque às vezes a pessoa tem lá 5.000 metros, não dá nem para ser uma gleba, mas por um acaso ela conseguiu ali no uso capião o documento, né, então ele é um imóvel rural, ficar atento. Eh, o ITR, ele vai impactar diretamente em compra e venda de fazendas, chácaras, sítios, áreas para loteamento rural, terras para reflorestamento, áreas de expansão urbana. Então, a gente já viu aqui, por exemplo, que às vezes tem os limites da cidade,
tem imóveis rurais nos limites da cidade. Aqueles imóveis podem participar de uma expansão urbana. Para que aquele imóvel seja convertido do imóvel rural em um imóvel urbano, ele tem que estar com a parte rural toda legalizada e o ITR vai ser cobrado. Isso aqui é só um exemplo de aplicação prática. Mas se for fazer intermediação aí, meu amigo corretor, ou se você está assistindo aqui para poder entender o que é este imposto, lembre de verificar os detalhes das declarações anteriores, as guias pagas, qual é o valor que incide sobre o imóvel, o que que é descontado na hora de também, calcular o imposto, tá. Então, o ITR não é apenas um custo, ele vai influenciar na precificação final do imóvel, a viabilidade do negócio ou não, passivos ocultos, às vezes tem lá 30 anos que não paga imposto, isso somado aí vezes 30 vai dar um dinheiro, potencial de uso da terra, pode até impedir de usar a terra. Então, entender esse imposto vai evitar erros e melhorar a análise do seu investimento. E lembrando aí que temos modelos de contratos gratuitos disponíveis para você fazer download aqui, contratos de locação, contratos de compra e venda, tá aí no link da descrição do vídeo. Muito grato por assistir até aqui e fique para a próxima aula.